O brasileiro paga muito imposto. Mesmo assim, o governo brasileiro não consegue fechar as suas próprias contas. Por que isso acontece? Hoje vamos conversar sobre um panorama do desafio fiscal, por que temos tanta dificuldade de implementar uma cultura de avaliação das políticas públicas e, mais do que isso, quais são os desafios para efetuar cortes de gasto público. Sobre tudo isso, vamos conversar com o ex-diretor do Banco Central, o economista Sérgio Verlang. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Mano, obrigado pela apresentação. Só uma coisa que é importante, eu sou engenheiro com doutorado em economia. Então, eu sou professor de economia, mas não sou economista pela legislação brasileira. Ou seja, Corecon, não vem em cima da gente aqui. Estou fazendo um disclaimer. Bom, assim, objetivamente, o ponto é o seguinte, é que gastar é muito fácil, tá certo? Então, e todo mundo gosta disso. Só que o Brasil, particularmente, já usou muito dessa estratégia. Tá? Eu vou falar um pouco sobre isso, mas assim, a gente já usou demais dessa estratégia. E o que acontece é que a nossa arrecadação para um país, naturalmente, a gente tem que arrecadar muito para poder gastar muito, tá certo? Não tem dúvida. Então, a nossa estratégia de arrecadação, nosso percentual de arrecadação é o maior dos emergentes, disparado e é comparável a um país desenvolvido. É maior que os Estados Unidos, por exemplo. Para te dar um número, tá? Então, a gente já... Muitas vezes no debate público, quando eu estou defendendo uma estratégia de corte de gastos públicos, eu acabo recebendo algum contraponto dizendo que, não, olha, os países ricos, como os países nórdicos, na verdade têm uma carga tributária muito maior do que o Brasil, então se a gente quer ser um país desenvolvido como eles, a gente tem que copiá-los nisso. Por que esse argumento está errado? Esse argumento está errado porque esse país rico só está assim depois que chegou lá. E, na verdade, um país que é muito mais rico que eles tem taxa menor, a arrecadação tributária é menor em relação ao PIB, menor do que a gente. Por exemplo, os Estados Unidos têm. Entendeu? Então é um argumento ruim. Eu quero, na verdade, ser muito mais parecido com os Estados Unidos do que com a Noruega, tá certo? Vamos deixar aqui com todo respeito aos noruegueses, etc. Mas os Estados Unidos é um país muito maior, com muito mais diversidade. É outro tipo de sociedade, muito diferente e com muito menos imposto do que tem na Noruega. E você vinha falando que nesse contexto a gente já usou muitas estratégias para tentar aumentar a arrecadação. Exato. E na linha da reforma, por exemplo, a reforma tributária é fantástica, porque ela vai dar uma simplificada. Eu sei que fizeram um monte de penduricalhos malucos, etc., muita coisa, enfim, muita coisa exótica, mas mesmo assim vai ser uma eficiência muito grande que a gente vai ter com a reforma tributária. Então, esse é um exemplo que você pode até aumentar a arrecadação, mas porque o país vai crescer mais, tá certo? Por consequência da reforma tributária. Mas aumentar a carga tributária em si, né, é uma coisa que assim, não é factível. Ou se o espaço é muito pequeno. Tá? Dado isso, quando você faz uma estratégia de gastos, que essa estratégia implica em gastos crescentes num nível muito elevado, o que acontece é que você não vai conseguir sustentar essa estratégia equilibrando as contas do ponto de vista da arrecadação. E, enfim, o que aconteceu? O governo Temer e boa parte do governo Bolsonaro, eles conseguiram manter aquele teto de gastos aproximadamente, não foi perfeito, mas conseguiram dar uma segurada nos gastos. Com isso, houve um aumento. Com o intervalo da pandemia. Isso, e mesmo com os gastos da pandemia, você ainda conseguiu, enfim, depois
Claro que os gastos da pandemia deram um pulo na dívida brasileira, mas um bocado já foi recuperado ainda no ano de 2022. Mas, tirando fora o efeito da pandemia, que de fato, enfim, teve um aumento de gastos no mundo inteiro para proteger os mais vulneráveis, e estava certo, o que nós fizemos no Brasil foi muito bem feito. Mas a ideia de você continuar perpetuamente subindo o gasto como proporção do PIB não cabe. Não cabe no orçamento e não cabe no bolso. E não dá para. O país não consegue funcionar assim. A conta não fecha. A conta não fecha. Não fecha, não fecha. E se a conta não fecha, o país vai se endividando mais. O país vai se endividando mais, o que vai acontecendo? Vai tendo, o juro real vai ficando mais alto. As pessoas vão exigindo mais juro para ter aquela mesma, para ter uma dívida pública. Isso é normal, tá certo? Você tem muito. Aí o que acontece? O que acontece é que você desloca o investimento privado. O investimento privado, em vez de acontecer, não, vamos investir em títulos públicos, que afinal está rendendo quase 6,5, um título de 2050 e de 2055. Quer dizer, isso é uma taxa real enorme. Bom, então, E na prática, isso quer dizer uma diminuição do investimento na própria economia, uma diminuição da inovação. em tudo. Você diminui o investimento em tudo. O investimento privado, em tudo. Não tem dúvida nenhuma. Tá certo? Por causa dessa estratégia. E o investimento público, até você pode ter um pouco mais do que tinha de investimento público, ok, mas na verdade jamais substituirá o investimento privado. O investimento privado sempre foi muito maior do que o público no Brasil, disparado. Não tem nem comparação. Então, a estratégia, o que acontece? Quando o Lula ganhou as eleições e ele veio com a estratégia de, não, eu tenho que reajustar o salário mínimo acima da inflação. Isso aí, se tivesse só impacto no mercado de trabalho, já seria complexo. Tá? Tem um estudo do Ricardo Paes de Barros, né, o Ricardo PB, e da Laura, agora eu não Miller me lembro Machado. A Laura Miller Machado, os dois são conselheiros aqui do livro. Isso, da Laura Machado, que mostra que provavelmente a baixíssima taxa de participação dos 10% mais pobres da população, taxa de participação no mercado de trabalho está em 28%. É simplesmente pelo fato que essas pessoas não conseguem emprego, porque o salário mínimo é acima da produtividade. Eles suspeitam disso, não chegaram a fazer a conta no detalhe. Mas, assim, são pessoas que você pode dizer qualquer coisa, menos que são pessoas de direita, radicais, nada disso. Fizeram apenas a conta e estão vendo o que está acontecendo. Então, assim, mesmo se fosse só por causa do mercado de trabalho, já é questionável. Só que tem um efeito colateral muito pior. O efeito colateral muito pior é que a aposentadoria é ligada, as faixas de aposentadoria em geral são ligadas ao salário mínimo. O BPC é ligado ao salário mínimo. Então, você tem tudo subindo muito mais. Sobe em relação ao PIB, pelo que o PIB sobe mais em relação ao PIB, sobe tudo. Então você não consegue fazer a coisa convergir. Ou seja, isso é uma bomba relógio em termos de gastos obrigatórios. É muito, exatamente. Além disso, em cima disso, você ainda tem mais um fato que é importante, que é que você tem o reajuste da educação e da saúde, quer dizer, do montante gasto com saúde e educação. Esse número, ele acompanha, ele é um percentual da receita. Então, se a receita está subindo, e essa é a grande forma, né, do arcabouço fiscal, você faz a receita subir mais do que as despesas. Essas despesas nunca podem subir menos
do que as receitas. Nunca. Então você tem que comprimir as outras. Ao mesmo tempo, você comprime as outras e você dá aumentos maiores do que a inflação para aposentadoria e BPC. E ainda por cima, bom, fora o fato que deve ter alguma coisa que mudaram na regra que está fazendo, além de tudo, o número de benefícios subir muito, tá certo? Isso aí eu acho que eles vão começar a olhar, mas quando você olha tudo isso, nós, não adianta nada você fazer uma economia aqui e outra ali. Estruturalmente, o país está desequilibrado fiscalmente. Essa conta não fecha, né? Ou seja, mesmo que você aumente a arrecadação, tem um gatilho, você aumenta o gasto obrigatoriamente em duas áreas, saúde e educação, a conta não tem como fechar, né? Não, não tem. Então, assim, portanto, a estratégia não é consistente. Esta estratégia específica não é consistente a longo prazo. Você não consegue, de jeito nenhum, lidar com ela. Esse é um grande problema esse é o grande problema. Enfim, basicamente a reforma da Previdência vai ser toda anulada com esse crescimento muito alto do salário mínimo. Quer dizer, você podia até dizer, poxa, fizemos a reforma da Previdência, então, de repente, vai cair. Não, não vai. Por causa desse aumento, ela vai se sobrepor ao ganho que você teria. Então, assim, é uma estratégia. E isso aí está tudo sendo refletido o quê? Nos preços de mercado, que é muito simples. Imediatamente as pessoas começam a fazer, não vai dar certo. E nesse contexto, o presidente Lula tem feito umas declarações que num dia ele diz que se não cumprir a meta de superávit déficit zero, que não tem problema. No outro dia ele diz que aprendeu responsabilidade fiscal com a mãe, Dona Lindu. O que essas indicações de um lado para o outro refletem e indicam para o mercado? Eu, sinceramente, eu acho que o presidente Lula fala o que ele acha que é importante falar naquele momento. Então, às vezes, ele está num certo público, ele fala uma coisa. No outro público, ele fala outra coisa. As falas dele deram algum problema, ele dá uma recuadinha. Mas isso não é importante. O que é importante é na prática. Quer dizer, claro que isso é importante, tá certo? Mas o que eu quero dizer é que não é a fala em si que é importante. A ação é importante. E a ação a gente viu no dia 22 de julho, quando foi feito o bloqueio de 13 e tantos bilhões, sei lá, 11 bilhões e pouco, e mais o contingenciamento de 3 e poucos bilhões, que deu um total de 15. Por quê? Porque você claramente vê que eles fizeram de forma que pegasse exatamente no limite de baixo da banda. Se você já faz a conta achando que você vai chegar no zero, usando a banda, que pode ser 0,25 para mais e para menos, obviamente vai ser para menos, né? Você já mira exatamente ali, isso significa o seguinte, você já está me dando a mensagem. A mensagem é, eu não vou cortar nada. Eu vou cortar o mínimo que eu puder e, se der, ainda volto atrás mais adiante. Então, essa mensagem é muito ruim e ela imediatamente se reflete. Nós estamos pagando essas taxas de juros incrivelmente elevadas no longo prazo. Obviamente, isso dá uma fragilidade grande ao país do ponto de vista macroeconômico. É um impacto que se reflete imediatamente na taxa de câmbio. Nós estávamos com câmbio há 3 meses e meio rodando a 4,90. Hoje nós estamos com o câmbio rodando entre 5,60 e 5,70. Quer dizer, é o quê? É reflexo puramente de que ficou claro que a estratégia fiscal do governo é simplesmente inconsistente. Não há como você conseguir fazer com que a relação dívida-PIB fique razoavelmente sob controle, nem no médio prazo, nem no longo prazo. Para a gente situar bem, o que é que seria uma relação dívida-PIB sob controle? A nossa relação dívida-PIB, eu tô usando o número que as pessoas estão usando mais agora, que é essa B bruta, porque antigamente se usava líquida, mas como você teve
Como você teve as pedaladas fiscais, a dívida líquida passou a não dizer nada. Aí tem um monte de formas de calcular a dívida bruta, essa daí está por volta de 79% do PIB. É uma dívida que, para outros países parecidos, isso é muito elevado. Eu acho que tem mais um emergente que é maior do que a gente. Se tem, acho que é um. Enfim, é uma dívida muito elevada, tá certo? E se reflete em taxa de juro real muito elevada. Então, a gente precisa fazer com que a relação dívida-PIB, ao longo do tempo, caia. Se ela ainda vai dar uma subidinha e depois cair, desde que seja possível antecipar que vai cair, isto não é problema. Tá certo? O problema é que ela vai dar uma subidinha e vai continuar dando subidinha, subidinha, subidinha e não cai. Com esta política hoje implantada. E aí a taxa de juros cada vez maior, exatamente que o país não vai ser capaz de pagar essa dívida em algum momento, né? Não, a gente já sabe o que vai acontecer. Não é que o país não vai ter capacidade de pagar, vai dar inflação. É isso. E que é o pior imposto do ponto de vista social. Exatamente. É o pior imposto do ponto de vista social. Mas é o que vai acontecer, vai dar inflação. O que a inflação faz? A inflação come parte, em termos reais, né? Parte do salário real do funcionalismo público, das aposentadorias do setor público, e quem tem dívida pré-fixada também o juro real cai. Tá certo? Então, a inflação ela ajuda o equilíbrio fiscal, mas é extremamente ineficiente. É ineficiente para a economia como um todo e principalmente para as camadas mais vulneráveis, que têm menos acesso à proteção de patrimônio, através de investimentos no mercado financeiro. Certo? Ô Sérgio, e na tua visão, qual deveria ser o alvo de uma política de corte de gastos? Eu acho que minha grande preocupação é focar demais em coisas importantes, porém que não vão resolver o problema. E são esses spending review que chamam, tá certo? Que você vai lá, dá uma olhada naquele gasto, vê se ele está sendo bem feito, vê se não está, etc. Hoje eles têm um grupo bom no Ministério do Planejamento, o Sérgio Firpo que está tocando, um economista de primeira, assim, e que entende muito de avaliação de impacto, avaliação de custo-benefício, etc. E então é uma hora propícia de você fazer isso, tá certo? Ótimo, muito bom, vamos colocar essa prática em prática. Agora é que nem cortar unha, né? O tempo todo. Não é um negócio que cortou uma vez e acabou. Você tem que ficar fazendo spending review contínuo, não é um ano. É para sempre. Isto faz parte daqui por diante do que nós temos que fazer. Perfeito. Agora, isso não dá muito. Vai dar lá 30 bilhões, sei lá, 25. Estão dizendo que vai ser 25,8. Sei lá, pode ser até 30 que seja. Mas isso é número pequeno. Quando você começa a olhar quanto está subindo os gastos, educação, saúde, previdência e BPC, isso não tem como. Logo, isso aí, sei lá, 3, 4 meses já passou. Não dá para equilibrar. Ou seja, então a gente devia focar na desvinculação entre essas receitas e os gastos obrigatórios e o salário mínimo. Primeiro, eu acho que o mais importante de tudo seria simplesmente voltar a simplesmente seguir o salário mínimo seguindo a inflação. Tá certo? Tem protegido o salário mínimo e pronto. Isso é mais fácil, não precisa fazer nenhuma mudança constitucional, ter 500 complicações. Eu sei que não foi o que o presidente Lula falou que ele queria fazer, mas acontece o seguinte, tem limite. Entre ele querer e ser possível, o que está mostrando claramente é que não é possível. Tá? Então, é muito simples. A primeira coisa, para de fazer esse crescimento acima da inflação do salário mínimo. Segunda coisa, desvincula receitas, despesas em saúde e educação, desvincula da receita. Então, por exemplo, durante o teto de gastos, vigorou uma regra específica para saúde e educação, que é bastante ok.
gasto em saúde e educação não podem cair em termos reais. Veja, não é perfeito também, porque engessa, mas é uma regra. Digamos, dá um certo conforto, você tem um certo horizonte de planejamento, você sabe que em termos reais você não vai ter menos recursos, e por outro lado, dá espaço para a arrecadação subir sem que você, ao mesmo tempo, tenha que aumentar o gasto. Tá certo? Então, esses são dois exemplos que são simples, que a gente já teve no passado, tá certo? Não muito distante, há 2 anos, 3 anos atrás, a gente era assim. E funcionou. E a coisa funcionava e funcionou muito bem, entendeu? E do ponto de vista de folha de pagamento, considerando que a gente está em pleno governo do PT, você acha que tem algum tipo de caminho, alguma discussão sobre uma reforma administrativa, um corte de gastos no funcionalismo? Que a reforma administrativa ela é necessária para você diminuir o gasto que nós temos com funcionalismo público no Brasil como um todo, eu não tenho dúvida nenhuma, entendeu? Mas eu acho que uma reforma trabalhista feita, uma reforma administrativa, desculpe, feita por um governo cuja base tem muito funcionário público na base de apoio do PT, eu acho que vai ser difícil que ela encare os problemas existentes com clareza e objetividade, tá certo? A gente pode até ver uma coisa boa aqui e ali, não tenho dúvida que, enfim, se perguntar à ministra Esther do EC, com certeza ela vai dar umas ideias e diz, poxa, isso aqui é interessante e tal, não sei o quê. Mas, de novo, vão ser pequenas alterações, não vai mexer no núcleo do problema. Então, eu tenho assim, eu sou muito cético desse ajuste. Eu acho que ele é inevitável alguma hora, nós vamos ter que enfrentar isso. O governo Bolsonaro não soube enfrentar isso, porque o Bolsonaro era muito ligado aos gastos com militares e polícias, né, em geral, todas as polícias e os militares. Então, por causa disso, o resto não era mexido. Então, era muito mais complicado. Aí você congela todo mundo, que também não dá certo. Tá certo? Olha o que está acontecendo no Banco Central. É, assim, o Banco Central hoje, que está com pouquíssimo, tem pouquíssima gente, está fazendo coisas fantásticas. O Pix. Tá, vamos esquecer a parte de controle da inflação, que é uma parte pequena do Banco Central que faz, tá? É bem pequena. Mas, pô, pensa o Pix, cara. O Pix foi uma das coisas mais maravilhosas que foram feitas nesse país nos anos recentes. O que bancarizou, o que foi importante para a inclusão de pessoas. Nossa Senhora, e como as transações são baratas e tudo mais. Então, assim, imagina você não. Não, qualquer barraca de tapioca usa Pix agora. Qualquer um, qualquer um. Assim, é impressionante mesmo. Outro dia saiu no jornal que estão aceitando Pix na França, no caso da Olimpíada, estão aceitando Pix na França. Eu achei aquilo muito engraçado. Eu saiu no jornal, eu não me lembro qual foi que eu li, mas eu achei aquilo muito engraçado. Enfim, então, assim, é muito complicado quando você diz, não, não, vou congelar então todo mundo, porque aí você. Não é isso, a gente tem que. Onde você tem o setor público funcionando e que precisa de recursos realmente, ok. Onde e você tem que saber onde é que você tem excesso, tá certo? Outra coisa que não se consegue conceber. Você está faltando dinheiro para pagar salário nas universidades. Está faltando dinheiro para manutenção. Né? Quer dizer, basta ver, queimou o Museu Nacional, tá certo? Para a maior coleção do mundo de insetos. A maior. Acabou, queimou, não existe mais. Tá certo? É uma barbaridade assim, fora do comum. E por quê? Por causa de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais para consertar um sistema de ar-condicionado. Entendeu? Aí, o que faz? Em cima disso, resolveram criar mais 10 campi de universidades federais. Mais 10 campi. Não quer dizer que sejam novas universidades, mas não importa, são 10 unidades. Tá certo? Aí você fica se perguntando, meu Deus do céu, assim,
Não dá. É uma estratégia que evita olhar o gasto, mas não adianta você dizer, olha, eu não vou olhar, portanto, não existe. Ele está lá. E ele está batendo na gente o tempo todo, ele bate nas taxas de juros e ele vai bater no dólar, vai bater, enfim. E no futuro, se não cuidar, vai bater na inflação. Pode ser até que o Banco Central seja forçado, espero que não, eu sinceramente espero que isso não aconteça, acho que não vai acontecer, pelo menos por agora, mas ele pode ser forçado a voltar a aumentar o juro, por exemplo. Ô Sérgio, nesse contexto, quando o governo fala de alguma revisão de forma mais incisiva, ele se refere à revisão de gastos tributários. Na tua visão, qual que é o espaço verdadeiro? Tem espaço realmente para a gente fazer um corte de gasto tributário? E uma coisa que eu acho engraçada também é que sempre que o governo fala sobre isso, fala de forma ampla, de forma genérica. Mas quando entra no debate específico, seja Zona Franca de Manaus, Inovar Alto, PERSE para o setor de eventos, sempre no caso específico você não vê nada, o governo não compra a briga. Tem espaço para corte? Sim, e muito. Você citou alguns exemplos aqui, o setor automotivo, o PERSE lá que fizeram para o setor de eventos. O setor de eventos já passou, meu Deus, a pandemia, já quase está devolvendo tudo com juros e correção, sei lá, entendeu? É assim, mas não é. Você não pode querer que um setor volte a ter é como se ele estivesse funcionando normalmente na pandemia, tivesse hoje acumulado o lucro que ele teve na pandemia. Basicamente, essa foi a lógica. Não tem sentido, tá certo? Até com a pandemia, todo mundo perdeu. Paciência, ficou para trás. Vamos olhar daqui para frente. É o que temos que olhar. Olha, tem muita coisa muito estranha. Coisas simples, né? Imposto de renda, isenção de saúde. É só para gente rica. Tá certo? Porque a maioria da população usa o SUS. Não precisa. Segundo, mesma coisa é educação. Isenção em educação. Que tem principalmente aqueles descontos que você tem para ter filho e tal, não sei o quê. Imposto IPI para táxi é mais barato. Então você está subsidiando a pessoa que anda de táxi. Eu acho muito bom andar de táxi, só que eu não me importaria em pagar mais e ter o mesmo serviço, tá certo? Mas eu sou subsidiado, que eu ando de táxi. Eu acho um absurdo, sem pé nem cabeça. Eu te falei aí 3, assim, rapidinho, mas tem muito mais. E se a gente começa a olhar, por exemplo, a Zona Franca de Manaus é importante. Legal. Eu sou muito favorável a você ter um subsídio para nós termos uma cidade importante que mostre que a Amazônia é brasileira, ponto. Agora, por que fazer de uma forma que distorce todos os preços da economia? Eu não consigo entender. É obviamente irracional. Não tem nenhuma discussão desse assunto, tá certo? Então aqui já falei de 4 coisas, mas tem outras coisas que podem ser feitas também, tá? Quer dizer, obviamente essa desoneração que foi feita aí dos setores não tem o menor sentido, muito menos desonerar municípios, tá certo? Isso aí não tem o menor sentido, deveria voltar atrás. E assim tem uma quantidade enorme de assuntos que você, olhando, você rapidamente vê que aquilo tem que ser modificado. Então, um outro exemplo, o imposto de renda sobre dividendo. Olha só, de fato, nosso imposto de renda pessoa jurídica já é altíssimo. Então, se você quer botar um imposto sobre dividendos, para que serviria o imposto sobre dividendos? Ele tem uma função, que é o seguinte, é que nós temos muitas empresas que pagam imposto de renda sobre lucro presumido, que é pelo faturamento, é o microempreendedor individual, esse é o caso mais extremo, mas as pequenas e médias empresas, que tem o simples, né? Tem aquele simples, todos esses aí, você paga um de imposto muito pequeno ligado ao faturamento e você pode dar dividendo de graça.
tirar dividendo sem custo. Então, o que você poderia fazer? Aumentar o imposto sobre dividendos, baixa a alíquota do lucro real exatamente na mesma coisa. Se você põe 15% para dividendos ou 20% para dividendos, baixa a alíquota de lucro real do imposto de renda sobre lucro real e da contribuição social sobre lucro líquido somada, baixa aquele mesmo percentual, igual. Subiu 20, cai 20. Subiu 15, cai 15. Tá? E empresas que estão fora, você deixa do jeito que estão. Ali é um imposto que seria justo aumentar, tá certo? E assim vai. O BNDES hoje já está, e a FINEP já estão cheios de linhas subsidiadas de novo. O problema é que esses subsídios eles desaparecem na conta. E aí, obviamente, não desaparece. Todo mundo paga no juro mais alto, que precisa para dívida, etc. Então, assim vai. Sérgio, eu queria... A gente está chegando já ao final desse Livres Entrevista, mas acho que um ponto que é bem importante a gente trazer para a conversa, especialmente porque quando a gente tenta traduzir isso para o debate público, muitas vezes gera um espanto no interlocutor, do tipo, mas você não era liberal, agora está defendendo de alguma forma um aumento de um imposto. Mas no começo da conversa a gente também já falou que já paga imposto demais no Brasil. Então explica isso. Por que do ponto de vista liberal alguns impostos deveriam ser aumentados? O que isso significa de um ponto de vista liberal? Veja, o que acontece é o seguinte, uma pessoa liberal, você quer o quê? Que o imposto seja o mais equânime possível. Aí você tem várias formas de fazer, tá? Então eu vou me permitir aqui uma digressão. A forma mais eficiente não é a mais equânime, tá? Então, a forma mais eficiente é o que se chama um imposto que nós não temos, chamado capitação, que é um imposto assim, cada ser humano brasileiro paga, sei lá, R$10.000 por ano de imposto, ponto. Esse é o imposto que tem a menor distorção de todos os impostos. No entanto, esse sistema ele é muito difícil, porque você imaginar que uma pessoa mais pobre vai conseguir pagar isso aí, eu não estou dizendo que isso é um número, não, nem fiz a conta para saber quanto é o número, tá? Mas estou falando hipoteticamente, né? Então, assim, o que é mais aceito como sendo uma coisa equânime, que você não dá vantagem nem desvantagem para ninguém, todo mundo faz o mesmo esforço, essa é a ideia, tá todo mundo. Então, o esforço é igual para todo mundo, é quando você tem uma alíquota de imposto que é a mesma para todas as faixas de renda. Então, isso é que é uma política que seria liberal. Então, o que nós temos que ver é quando há distorções em relação a isto, tá certo? Isso é 100% aceito? Não. Tem gente mais radical que só quer a capitação, tá? E eu acho que não funciona na prática. Já se tentou fazer isso, a Thatcher tentou fazer isso na Inglaterra e nem ela conseguiu, tá certo? Nem os ingleses aderiram, né? Então, enfim, não funciona. E é por isso. Então, a gente tem que olhar onde as cargas tributárias elas estão desigualmente alocadas. E por que eu falei esses exemplos do imposto de renda e do IPI para táxi? Porque estão desigualmente alocadas. Elas estão dando vantagem a pessoas que têm renda mais elevada vis-à-vis pessoas que têm renda menos elevada. Estão pagando mais proporcionalmente da renda deles de imposto do que as pessoas com renda mais elevada. E na prática, isso quer dizer uma distorção de preços que, por sua vez, distorce como o mercado funciona, diminui a eficiência da economia. Sem dúvida. Muito bom. Sérgio Verlang, muito obrigado por essa conversa aqui no Livres Entrevista. Tá ótimo. Prazer, mano. Obrigado a vocês aí. Muito bom. Se você gostou da conversa, não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações e também se tornar um associado Livres. Conheça os nossos
novos planos de associado, especialmente o plano avançado, para receber um box livres todo mês em sua casa. Muito obrigado e até a próxima.